disposição de um clamor. Então, estamos falando aqui que um clamor, ele é mais que um clamor, é uma disposição que a gente tem. É quando a gente se dispõe a algo. Esse é o título da nossa palavra. E o texto que a gente acabou de ler, você viu contando aqui a história de uma mulher que está correndo atrás de Jesus. Ela está correndo atrás de Jesus. Os discípulos estão junto com ele e ela vem correndo e começa a falar com Jesus, começa a querer conversar com Jesus. É um momento assim bem estranho que está acontecendo, mas no final de tudo essa mulher recebe a bênção. Essa mulher é abençoada. E a Bíblia é assim. A Bíblia, ela tem as suas histórias, a Bíblia tem os seus princípios, e ela manda para a gente uma mensagem. E quando a gente começa a entender aquela história, aquela mensagem, Deus começa a falar com a gente começa a colocar em prática aquilo que a gente está vendo naquela história, então as coisas começam a acontecer também, como aconteceu na vida dessa mulher, começa a acontecer também na nossa vida. E eu queria saber, será que hoje, eu e você, será que a gente pode se identificar com essa mulher? Será que em algum momento, você precisa da ajuda de Jesus? Essa mulher, ela precisou. Quantos aqui precisam da ajuda de Jesus? Quantos aqui precisam da bênção de Deus? Se nós precisamos, então nós estamos junto com essa mulher. Estamos junto com essa mulher. E para a gente ir mais profundo nesse texto, é bom a gente descobrir quem é essa mulher. Então, quando a gente lê o texto, a gente descobre. Essa mulher era o quê? Qual era a nacionalidade dela? Cananeia. Não era um povo que tinha muita coisa com Deus. Era um povo que estava assim, distante de Deus. Os cananeus, eles não eram gente da aliança, eles não eram judeus. Eles eram gentios. Era gente que não fazia parte da aliança com Israel. O que mais que a gente encontra aqui? Ainda no versículo 22, a gente encontra que essa mulher era o que mais? O que mais que ela era? A Bíblia não fala que ela era mãe, mas fala que ela tem uma filha. Então, se ela tem uma filha, ela é mãe. E hoje é dia das mães. Vamos falar então da quinta mãe. Tá certo? Da quinta mãe. Mas essa palavra, ao mesmo tempo que é para as mães, ela também serve para cada um de nós. E a primeira coisa que a gente pode ver que diferencia essa mulher de todas as outras pessoas, o que diferencia ela? A primeira coisa é que ela tem um clamor. Um clamor. Essa mulher, ela tinha um clamor dentro dela. Sabe, às vezes as pessoas falam que precisam de ajuda, Às vezes as pessoas falam que precisam de ajuda, eu preciso de ajuda. Mas parece que aquela pessoa, se ela for ajudada, se não for para ela, está tudo bem. Uma pessoa que tem um clamor não é assim. Uma pessoa que tem um clamor, ela tem um grito dentro dela. Uma pessoa que tem um clamor, ela tem disposição para fazer o que for necessário. Quem tem um clamor tem disposição para fazer o que for necessário para receber aquilo que necessita. Ele vai fazer qualquer coisa. Não importa se ele vai passar vergonha, se ele vai passar vexame, não importa. Quem tem um clamor tem disposição. Quem tem um clamor tem disposição. E ainda no versículo 22, aí essa mulher, ela chega para Jesus e ela chama Jesus do quê? De Senhor. Chamou Jesus de Senhor, A palavra Senhor no grego é a palavra Kurios, e ela significa aquele a quem uma pessoa pertence, ou a quem aquele alguma coisa pertence. O que ela está querendo dizer então quando ela está chamando Jesus de Senhor? Ela fala, eu pertenço a ti. Ela está se colocando
como alguém que pertence, mas ela não pertencia. Ela não era parte da aliança. Ela não era parte da aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel. Deus tinha feito com o povo judeu. Mas ela fala: olha, eu pertenço a ti. Quando ela está dizendo Senhor, ela está dizendo: Senhor, eu pertenço. Eu sou do Senhor. Quantos aqui nessa manhã são do Senhor? Aleluia. Nós precisamos de ser do Senhor. Ser do Senhor não é simplesmente ser crente. Ser do Senhor é ser obediente à palavra de Deus. Ser do Senhor não é participar de um culto. Ser do Senhor é a gente estar disposto a fazer qualquer coisa por nosso Senhor Jesus. É quando a gente pertence a Ele. E aí, conforme Ele vai falando, a gente vai obedecendo. Conforme Ele vai falando, a gente vai se movendo. Então, o que essa mulher está querendo dizer? Ela está dizendo assim: olha, eu sou tua, Senhor. Faça de mim o que o Senhor quer. Se nós queremos receber a bênção que essa mulher recebeu, nós também precisamos ser assim. Faça, Senhor, da minha vida o que o Senhor quiser. O que o Senhor quer fazer da minha vida, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Mas aí a gente encontra mais uma palavra que é importante. Ainda no versículo 22, ela fala, chama Senhor, e ela diz: tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Compaixão, nós falamos a semana passada que compaixão é a gente se colocar no lugar do outro, é a gente sentir a dor do outro. Só que quem estava sofrendo não era ela, era a filha. Quem estava endemoniada não era ela, era a filha. E ela vai atrás de Jesus, chama Jesus de Senhor e fala: Senhor, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. O que ela está querendo dizer para Jesus? Ela está dizendo assim: Senhor Jesus, eu sou tua. Sente a minha dor. Sente aquilo que eu estou sentindo. Sente a minha dor. Sinta aquilo que eu estou sentindo agora. E aí, uma coisa interessante que acontece com a gente, que acontece na vida dos pais, né? Ninguém que é solteiro, ninguém que não tem filhos, vai saber isso até o dia que tiver. Só sabe disso quem é pai e quem é mãe. Só sabe disso quem é pai e quem é mãe. Quem é filho não sabe. Mas os pais, eles sentem dor pela vida dos filhos. Quando acontece alguma coisa, né? Quando acontece alguma coisa com um filho, os pais sentem. Os pais percebem. Né? Você viu aqui o testemunho da irmã Maria, né? A irmã Maria dando testemunho aqui pra gente. E ela falou, né? Perdi meu filho, cadê meu filho? Preocupada com aquilo. Eu lembro que uma vez eu fiquei doente, fiquei mal, fui pro pronto-socorro, ninguém sabia nada, só quem sabia era minha esposa, os nossos filhos todos pequenos. E quando foi durante a madrugada, o meu pai estava dormindo. E o meu pai ouviu a minha voz chamando lá no portão. Meu pai saiu para fora para abrir o portão da chácara, onde ele morava. E quando ele abriu o portão, não tinha ninguém lá fora. E aí ele entendeu. Falou: o meu filho está precisando de oração. Eu vou orar por ele. E meu pai passou parte da madrugada orando por mim. Até o momento que ele sentiu paz. E ele falou: agora eu vou parar de orar. E ele foi dormir. E quando chegou de manhã, eu estava internado.
porque os médicos não me liberavam, porque eles achavam que eu estava com um negócio estourado, como que chama? Apendicite, né? Que estoura e aí contamina todo o corpo e pode a pessoa vir a óbito. Geralmente vem a óbito. Então, quando foi de manhã, os médicos não acreditaram que eu não tinha mais dor nenhuma, né? E não tinha mais problema nenhum. Então, sempre entenda isso, que os pais, eles sentem a dor dos filhos. Os pais sentem a dor dos filhos, né? E se a gente quiser ver milagre, se nós queremos ver milagre na nossa vida, se nós queremos ver milagre na vida das pessoas, nós temos que ter esse coração dessa mãe. Um coração compassivo, um coração que sente a dor do outro. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Eu me coloco no seu lugar, você se coloca no meu lugar, e a gente vai sentir a dor um do outro. Não chorar as pitangas, mas orarmos pelos outros, clamar um pela vida do outro. Essa mãe, ela tinha compaixão. E o nosso Deus é um Deus de compaixão. O nosso Deus é um Deus perfeito. E Ele sente a sua dor. Eu quero afirmar para você que aquilo que você sente, a dor que você tem sentido, a dificuldade que você tem passado, Jesus, Ele sente a sua dor. Ele sabe o que você está passando. Ele entende você. Não importa. Talvez você fale, mas nunca aconteceu isso com Jesus. Pode ter certeza. Ele conhece a sua dor. Ele conhece a sua dificuldade. Uma certa vez, tinha uma menina. E essa menina, pequenininha, né, na escola, essa menina ela foi crescendo e ela começou a ter vergonha da mãe dela. Tinha vergonha da mãe. Porque a mãe tinha uma das mãos aleijadas. E ela então, quando ela estava na escola, ela não queria que a mãe levasse até o portão. Não queria que os amiguinhos, quando os amiguinhos viam, ela ficava meio de longe da mãe, porque ela não queria estar perto. Ela tinha vergonha da mãe. Bom, mas um dia, ela perguntou para a mãe. Ela falou: mãe, por que a senhora tem a mão aleijada? Por que a sua mão é defeituosa? E aquela mãe disse o seguinte: ela disse, filho, isso aconteceu há alguns anos atrás. A nossa casa pegou fogo, teve um incêndio, e tudo começou a ser consumido. E de repente, eu lembrei que você estava no quarto. E eu entrei no quarto, o quarto estava todo em chamas. E eu então peguei e comecei com a minha mão, comecei a apagar o fogo e a proteger você. E por isso que a minha mão ficou toda queimada. Por isso que a minha mão ficou aleijada. E aí aquela filha então, ouvindo aquilo, nunca mais, a partir daquele dia, nunca mais aquela menina sentiu vergonha, mas sentiu orgulho da mão daquela mãe. Sentiu orgulho da mão daquela mãe. Sabe quantos pais que carregam na vida verdadeiras cicatrizes, verdadeiras marcas por causa dos seus filhos? Você que é filho, você só vai entender quando você tiver os seus filhos. Você só vai conseguir compreender isso quando tiver os seus filhos. Quantos pais que têm as marcas, as cicatrizes por ter lutado pelos seus filhos contra o diabo? Quantas vezes o diabo tem tentado destruir a vida dos filhos? E Deus tem usado a vida dos pais para protegê-los. Então, primeira coisa, se nós queremos ter a bênção que essa mulher teve, nós precisamos de ter um clamor dentro da gente. Nós precisamos de estar disposto a qualquer coisa. Nós precisamos de ter compaixão. Porque se nós estamos indo buscar por alguém, nós precisamos ter compaixão dessa pessoa. Precisamos ter compaixão. E aí sim,
nós vamos ter um clamor verdadeiro. Segunda coisa, que essa mulher, que a gente vê nessa mulher, é que ela também identifica o problema. Ela tem uma sabedoria aqui. Quantas pessoas às vezes estão passando por problemas, estão passando por dificuldades, fica dando tiro para todo lado. A pessoa às vezes está passando por problema, ela não conhece Jesus, ela sabe que existe igreja, que vai para um canto, vai para o outro, às vezes procura numa igreja, às vezes procura em outra, às vezes vai num centro de macumba, às vezes vai em outro lugar, procurando, desesperado. Por quê? Porque não sabe, não tem sabedoria, não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo. Mas essa mulher, ela sabia o que estava acontecendo. E ela não somente sabia, ela sabia qual que era a raiz do problema. E sabia a gravidade do problema. Então tem coisa na nossa vida, mesmo como cristãos, quando a gente está na igreja, nós vamos passar por problemas e dificuldades. Às vezes coisas que você não consegue ser liberto. E você fica pensando um monte de coisa, imaginando um monte de coisa, sendo que existe uma resposta. Precisa de encontrar em Deus, a gente precisa de encontrar qual que é a raiz do problema. Para a gente, o que eu faço para eu ser liberto? Qual que é a raiz do problema? Eu atacando a raiz do problema, eu mato essa planta. Eu preciso atacar a raiz. Não adianta a gente ficar tentando colocar paliativo. Tem gente que pensa que é só confessar, ele vai lá, ele confessa para o irmão, ele confessa o pecado do pastor, e beleza, só que dali 2, 3 dias ele está caindo de novo. Precisa de atacar a raiz do problema. A gente precisa de ir na raiz do problema. Não adianta a gente ficar dando paliativo para as coisas, somente tirando a dor na hora, porque daqui uns dias aquilo pode se tornar um câncer, se a gente não cuidar. Então, se a gente quiser ter solução, nós precisamos de ter discernimento. Onde é a raiz do problema? Onde é a raiz do problema? No versículo 22 ainda, ela fala assim: olha, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então ela sabe o problema e ela sabe a gravidade desse problema. A filha dela não somente estava endemoniada, ela fala: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela está totalmente possuída por Satanás. Ela está totalmente possessa. Precisamos então encontrar a raiz do problema. Se nós queremos a solução, precisamos ir na raiz. Às vezes nós oramos por certas coisas e às vezes não recebemos. Por quê? Porque às vezes nós erramos na forma que nós estamos orando. Precisamos atacar o problema. Quanta gente que às vezes pensa que o problema no casamento é o marido, ou pensa que é a esposa, ou pensa que o problema na família é aquele filho que está dando tanto trabalho, por isso que não tem paz dentro de casa. Mas às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes é uma luta espiritual que nós precisamos de vencer ela. Uma guerra espiritual, da gente ungir, da gente orar. E às vezes não é orar uma vez só, mas é orar várias vezes, até concluir. Você viu? Porque essa mulher, ela tinha uma disposição, ela tinha um clamor, ela tinha um grito dentro dela. Ela tinha disposição, irmão. Se ela tivesse que ficar 7 dias atrás de Jesus, ela ia ficar. Se ela tivesse que ficar 1 semana, 2, 3, 4, 1 ano atrás de Jesus, ela ia ficar, mas ela ia receber a bênção dela. Você está entendendo? Precisa de ser assim. Para mostrar um pouquinho para você, desenhar um pouco aqui, para a gente entender, diz que havia 2 pescadores, e eles estavam pescando num rio, e de repente eles viram uma criança vindo da parte de cima do rio, aquela criança se afogando e tentando ali se salvar, e os pescadores não correram lá com... remaram rapidamente, chegaram até aquela criança, salvaram ela, levaram ela para a beirada, colocaram ela às margens do rio, salvaram a vida dela. Quando eles olharam outra criança descendo, e eles correram
E os dois pescadores ali, lutando. De repente, eles salvaram mais uma criança. E um dos pescadores falou: olha lá, outra criança, vamos lá. E o outro disse: não, não vou. Disse: mas por que você não vai? Ele falou: não, eu vou subir rio acima. Eu vou ver quem que está atirando as crianças. Quem que está jogando elas no rio. Não adiantava ficar salvando, você está entendendo? Não adiantava ficar salvando aquelas crianças. Precisava de ver quem que estava fazendo aquilo. E aí sim o problema seria solucionado. Porque senão a qualquer momento eles não iriam conseguir fazer mais serviço. Eles não conseguiriam mais salvar. Então, nós precisamos de discernir qual a raiz do problema. Pergunta para o irmão: qual que é a raiz do seu problema, irmão? Agora, essa mãe, ela sabe. Ela não fazia parte da aliança, ela era cananeia, mas ela sabia como podia resolver o seu problema. E ela foi para Jesus. Quanta gente que às vezes está na igreja e vai para todo lado, vai, procura para cá, procura para lá, e vai para um canto, vai para outro, e é um médico, é um psicólogo, e é alguma outra coisa. Nada com os psicólogos, que eu sou casado com uma, tá certo? E não sou contra a psicologia. Creio que é uma coisa que Deus deu, uma ciência que Deus deu para a gente, para que vai ajudar a solucionar muitos problemas. Mas tem coisa que não é a psicologia que vai resolver. Tem coisa que é só Jesus, irmãos. Tem coisa que é só Jesus, que não tem jeito. Lembrei de uma música agora, né? Um baixinho cantava essa música assim: quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas. Agora o resto eu não sei. Essa parte eu sei, ó. Aí vem o coro, hein? Só Jesus, só Jesus, só Jesus te dará a salvação. Só Jesus, só Jesus, só Jesus te dará a salvação. Salvação é a palavra sozo, é salvar, é ajeitar tudo na nossa vida. Quando Jesus vem, Ele começa a ajeitar tudo na nossa vida. Ele salva você completamente, sabe? Precisamos saber que a única solução para o nosso problema é Jesus. Deus resolve o seu problema. Eu lembrei de outra música, mas não vou cantar não. Clama a Jesus. Ela clama para Jesus. Ela busca em Jesus. Ela pede para Jesus. Porque ela sabe que só Ele pode salvar. Às vezes a gente pensa, como pais, a gente pensa que a solução para os nossos filhos é aquele cursinho. Vamos pagar aquele cursinho, aquela faculdade. E a gente procura lá dar bons estudos, procura melhor, investir. E nada disso está errado. Só que essa não é a solução. Não é a solução. A solução para os nossos filhos não é uma boa educação. Existem momentos na vida dos nossos filhos que eles precisam de uma intervenção da glória de Deus. Que eles precisam de uma intervenção do Espírito Santo de Deus. E nós, como pais, nós precisamos perceber isso. Que a nossa guerra aqui não é uma guerra natural, mas é uma guerra sobrenatural. E eu pergunto para você: o que está atingindo os seus filhos? O que está atingindo os seus filhos? O que está atingindo a sua família? O que está atingindo a sua vida? Essa mulher, ela não somente identifica o problema, mas ela clama. Só que agora ela enfrenta
e ela vence também alguns obstáculos. Porque deixa eu te falar, quando você vai buscar o Senhor, sempre vai haver algumas coisas que vão procurar impedir você. Em alguns momentos vai ser Deus testando a nossa fé. Em outros momentos pode ser o próprio inimigo usando pessoas para poder fazer você desistir. Então nós precisamos de estar atento a isso. E essa mulher então ela identifica o problema, mas agora ela vai enfrentar alguns obstáculos quando a gente olha o texto. E se existe uma realidade espiritual que a nossa fé ela tem que enfrentar, são os obstáculos que são verdadeiros testes para nós. Sempre conto para os irmãos, né? Aqui, minha esposa tinha miomas no útero e ela enfrentou um teste de fé, porque quando ela chegou no lugar onde ela ia fazer o exame, nós já tínhamos orado, tínhamos declarado cura sobre a vida dela, já durante vários anos. Não foi uma vez que a gente orou durante 2 anos, até que ela conseguiu uma cirurgia, e agora tinha que fazer exames para a cirurgia. E ela está no consultório médico aqui em Mogi, e ela começa a ouvir mulheres falando o quê? Gente, né? Gente falando o quê? Fulana tirou o útero fora, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A outra não tirou, olha só, acabou que, né? Morreu. Aquela coisa, né? Então, ela ouvindo aquilo, não foi fácil para ela. É um teste a nossa fé. Nós vamos ser testados. Nós vamos ter gente que vai chegar e que vai tentar, né, tirar a nossa fé. Às vezes mesmo sem saber. Não é a pessoa, mas às vezes o que está por trás daquilo ali. E essa mulher então enfrenta obstáculos. Né? Os obstáculos, esses testes de fé. E o primeiro teste de fé foi um teste dado por Deus. Versículo 23, ela fala com Jesus. Imagina só, ela conseguiu chegar em Jesus, ela consegue falar com Jesus. Jesus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Quando você fala com alguém, você espera o quê? Uma resposta. Jesus respondeu. Versículo 23 fala que Jesus ficou quietinho. Parece que Jesus continuou andando. Parece que Jesus nem ligou para ela. Fala a verdade, não. Se eu fizesse com você, o que você ia fazer? Falar, nunca mais eu vou na igreja ouvir esse pastor pregar. Quem ele está pensando que ele é? Quem pensa que é? Né? Nunca mais, ainda bem que não fui eu, foi Jesus. Não é verdade? E talvez até algumas pessoas podem até ter criticado ele, não está escrito na Bíblia, mas pode ser que ele tenha tido críticas disso. Mas Jesus ficou em silêncio. E às vezes a gente clama, às vezes a gente ora, e Deus fica quieto. Ele não fala nada. Você quer uma resposta, e você ora de novo, e Deus fica quieto. E esse é um grande teste de fé. É um grande teste de fé. Sabe o teste de fé, irmãos? Vamos falar de uma fé grande aqui. Uma pessoa que tem uma fé grande não é aquela que conquista grandes coisas, mas é aquela que, ainda que Deus não está falando com ela, ela continua seguindo Jesus. Ela não desiste. Esse é o teste da perseverança. Esse é o teste de, vamos ver se essa mulher está querendo alguma coisa mesmo. Eu acho até, irmãos, que para a gente levantar líderes, até outro dia eu estava conversando com a minha filha, com a Giovana, né? A gente tem que fazer mais testes. Colocar mais as pessoas no teste, porque às vezes a pessoa ela começa a liderar e depois ela desiste. E por que desiste? Está faltando fé, está faltando força.
uma força espiritual. A pessoa tem que saber quem que ela está servindo. Então, Jesus faz teste com a gente também. Sabe quando você ora e parece que o negócio não sai? Não acontece? Você está sendo testado. Fala para o irmão assim, você está sendo testado, irmão. Essa mulher podia desistir agora. Ela podia, ele não está ligando para mim? Então tá bom, deixa eu procurar outro. Vou procurar outro. Mas ela não fez isso. Ela continuou perseverando. Mas aí vem um outro teste. Logo nesse versículo também, a gente percebe uma outra coisa. Qual outra coisa? Olha só. E os discípulos aproximando, rogaram para Jesus. E rogar na Bíblia também é uma coisa assim, não é falar em voz normal, não. É tipo assim, dá um jeito nisso aqui. Entendeu? Dá um jeito nisso aqui. Sabe, ô Cris, quando a sua esposa fala assim, Cristiano, aí você já sabe. Se ela falar vida, é vida. Se ela falar vida, se ela falar amorzinho, beleza. Se ela falar Cristiano, pronto, pode esperar. Ela não é? Como que é lá na sua casa lá? André, como que é lá? Amorzinho, lindo, Wellington. Pronto. Aí é porque a coisa não está muito legal. Então, você já vai pianinho. Glória a Deus. Mas olha só, o que essa situação mostra para a gente? O desprezo dos discípulos por essa mulher. Manda ela embora. Despede logo ela. Eu já estou com vergonha, Jesus. Então, alguém deve estar pensando que nós estamos participando de algum escândalo. Daqui a pouco vai sair nos noticiários: Jesus, o escandaloso, o desprezo dos discípulos. Esse é um teste também. Porque às vezes gente dentro da igreja vai desprezar você. Gente de dentro da igreja, irmãos seus, que andam lado a lado com você, às vezes vão desprezar. Olá, deixa isso daí para lá. Esse irmão só dá trabalho mesmo. Larga ele para lá. Despreza. Desprezo acontece constantemente na vida das pessoas. Às vezes as pessoas são desprezadas pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos. Então, esse é um teste. E aquela mulher passou no teste. Porque mesmo desprezada, mesmo humilhada, esse é o teste da humilhação. Esse é o teste da humilhação. Porque para você subir, você tem que descer. Entendeu? Quem quiser ser o maior, tem que ser o servo. Jesus ensina isso. Os humilhados vão ser exaltados. Deus queria exaltar essa mulher. Deus queria exaltar a fé dela. Então, Deus permitiu que os discípulos, vamos pegar uma varinha aqui, usassem pelo diabo, humilhar aquela mulher, desprezar aquela mulher. Mas ela não desistiu. Fala para o irmão: e aí, irmão, quando você for humilhado, você vai desistir? Fala: quando você for desprezado, você vai desistir? A pastora não me atendeu. Irmão, estou ocupado agora trabalhando aqui no conselho tutelar, não posso te atender. Né? Tem meu serviço, não posso. Não sou. Tem gente que fica na dependência de outras pessoas.
achando que é aquela pessoa ali vai resolver o problema dela, o pastor vai resolver, mas é Jesus que resolve. É Jesus. A gente precisa ir para Jesus. Os nossos irmãos vão nos ajudar? Sim, vão nos ajudar. Mas eles não são Deus. Eles não são Jesus. São instrumentos de Deus. Então Deus vai usar a hora que quiser, do jeito que quiser. E às vezes na hora que você quer, Deus não vai usar o irmão. É o teste do desprezo, é o teste da humilhação. Só que essa mulher aqui, ela começa a falar, peraí, o negócio está funcionando assim? Então eu vou mais além. Vou mais além. Ela falou, Senhor, eu pertenço a Ti. Não é verdade? Ela disse lá que ela pertencia ao Senhor. Mas mais para frente, agora no versículo 24, quando a gente vê, põe no 23 de novo para mim. Despede, porque ela vem clamando atrás de nós. E aí o próximo versículo, 24. Mas Jesus respondeu. Jesus respondeu. Agora ele respondeu, mas ele respondeu uma coisa. Olha só, essa mulher, ela era gentia. Ela não era da aliança. E ele disse, olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você não é ovelha perdida. Você não é da casa de Israel. Você é gentil. Jesus, mais uma vez, está testando a fé dessa mulher. E aí, qual que é a resposta dela no versículo 25? O que ela faz? Ela, porém, veio e o adorou. Ela adorou. Não está funcionando só a oração, não, só o clamor não está funcionando, então eu vou adorar. Adorar é ter intimidade. Mas é interessante. Olha só. Aqui, ela veio e adorou. Jesus tinha dado uma resposta, falado, né? Não vim para os filhos, eu vim para os filhos de Israel, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E ela não fala nada, ela tem uma atitude primeiro. Aí ela vem, se prostra diante do Senhor e fala, Senhor, cure-os, eu sou tua. Faz o que o Senhor quiser de mim, mas me socorre. Que coisa, irmãos. Faz o que o Senhor quiser de mim, mas me socorre. Ela adorou. A palavra adorou, irmãos, um dia eu vi uma definição dessa palavra adorou, e eu fui procurar, depois de uns 15 anos que eu estudei sobre isso, a palavra proskeneu. Lá no dia o irmão falou que era proskenetes, e é uma variação realmente, proskenetes, proskeneu, no grego. E a palavra adorou, ela significa como um cachorro que lambe a mão do seu mestre. Um cachorro lambendo a mão do mestre. Aí dá para a gente entender porque a próximo versículo Jesus fala, olha só. Então ele respondeu o quê? A mulher falou, socorre-me, né? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo para os cachorrinhos. Mas ela estava como um cachorrinho lambendo a mão do mestre, adorando. Jesus está falando. Parece que coisa, hein, irmão? Não é verdade? O negócio aqui é doido. Agora a gente entende por que Jesus falou isso. Não posso tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas é aquela mulher, ela tem argumentos. Nós precisamos de ter argumento nas nossas orações. Nós precisamos de ter argumento nas nossas adorações. E aquela mulher fala no versículo 27, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Ou seja, o Senhor é o meu dono. Eu sou um cachorrinho, mas me socorre. Você vê essa mulher, ela não fica pensando que ela é. Ela não se sente
humilhada. Sabe por quê? Porque ela é humilde. Só se sente humilhado quem não é humilde. Em algum momento, irmão, nós vamos nos sentir humilhados. E se você se sente humilhado, pensa nisso. Se eu me sentir humilhado, é porque está faltando humildade na minha vida. Porque quem é humilhado, quem é humilde, você pode fazer o que você quiser com ele. Ele vai continuar. Ele não vai sentir diferença. Simplicidade, humildade. Mas aí chegou a hora da bênção. Os testes acabaram. Acabou os testes. Né? Aquela mulher passou pelo teste da humilhação, passou pelo teste da perseverança, passou pelo teste da palavra, porque ela tinha a palavra para dizer, né? Ela tinha a palavra. Ela estava bem pronta. Entendeu? Às vezes a gente não está pronto na palavra. Nós precisamos estar pronto na palavra. Fala para o irmão, você está pronto na palavra, irmão? A gente tem que ter argumento. É difícil a gente ter argumento, né? Mas a gente precisa de lutar para a gente ter argumento. Nós precisamos de ter palavra. E essa mulher não teve uma resposta para Jesus. E agora chegou a hora. Chegou a hora da bênção. Fala para o irmão, chegou a hora da bênção, irmão. E aí Jesus falou para essa mulher lá no versículo 28: grande é a tua fé. Irmãos, que coisa, né? Até para os discípulos Jesus falou: vocês têm fé pequenininha. Ó, se vocês tiverem fé também com um grão de mostarda, vocês vão. Agora Jesus falou para essa mulher que ela tinha uma grande fé. Irmão, aquela mulher, ela não tinha fé somente para arrancar um monte e transportar no meio dos mares. Aquela mulher tinha fé para virar um monte de cabeça para baixo. E acho por isso que Jesus falou: deixa eu já socorrer logo ela, senão essa mulher vai acabar fazendo o Pai descer lá no céu e encarnar aqui, né? Encarnar aqui. Grande é a tua fé. E aí ele termina dizendo: porque grande é a tua fé, porque você passou por tudo isso e você venceu, seja feito como você quiser. Aquilo que você quer vai acontecer. Faça-se contigo como queres. Amém? Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Eu não sei o que você quer hoje, mas talvez você precise de uma intervenção de Jesus. Talvez você precise de uma intervenção de Jesus na sua vida. Talvez você precise da intervenção de Jesus nas suas finanças. Talvez você precise da intervenção de Jesus na sua libertação. Porque você luta e não sai dessa. Mas irmão, clama a Ele. Clama. Jeremias disse: clama a mim. Ele profetizou dizendo: clama a mim. E responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. O que você precisa? Fala para Deus agora. Agora é você e Deus. Fala para Deus. Deixa nascer o clamor. Se você tiver que gritar aqui, tem que ser grita, meu irmão. Nós vamos ficar na boa aqui. Ninguém vai assustar. Se nós assustar, nós caímos no chão e daí tudo bem. Depois vem outra hora e ressuscita. Mas é você e Deus agora. Se você quiser sair do seu lugar, quiser se ajoelhar aqui na frente, se você quiser levantar, encostar numa parede dessa, você fica à vontade. Mas agora é você e Deus. É você e Deus agora. O que você precisa? Onde você precisa da intervenção de Deus? Talvez a intervenção seja na sua casa. Talvez a intervenção seja no seu casamento, na sua família, na vida de um filho, na vida de uma mãe, na vida de um pai. O que você